que é o esquema? Beleza. Não vamos nem falar ainda de como que é o sistema, de como que é o atendimento da DVG. Vamos dizer o seguinte, o cara já alugou, já começou o processo dele, ele chegou em Orlando, alugou o carro, o transfer foi buscar ele lá no aeroporto, ele chegou na casa. Como que é o esquema? Vai ter alguém lá na casa esperando o cara, ou é um código, ou é uma chave, ou é um caseiro, é um porteiro, é um fantasma? O que que vai ter lá quando o cara chegar? Legal. Ó, deixa eu dividir te dar essa resposta fatiando como se fosse uma etapa. Tá, Então, no momento em que o cara faz a reserva, boa. tá? No momento que ele faz essa reserva, a gente começa o que a gente chama dessa jornada com o guest. Então, vamos lá. Tá, A DVG sempre teve uma preocupação principal, é que aquilo que o cara viu no momento da compra, através das fotos e tudo mais, seja exatamente o que ele vai ver quando está na casa. Então, já começa que um dos principais pontos que a gente vai se preocupar para que essa experiência de chegada seja bem sucedida é que a gente tem uma descrição muito detalhada, as fotos muito bem mapeadas, para que o cara saiba, conheça onde está o ferro de passar roupa antes dele entrar na casa. Né? E o que a gente fez nesse projeto da DVG+, e aí só fazendo um parênteses sobre exatamente essa parceria, é como eu forneço isso para o agente de viagem saber sobre isso para poder entregar essa resposta para o cara. Então, na plataforma hoje o cara vai ter esse acesso à informação muito tranquila, além de um pessoal tudo que a gente vai falar que a gente está disponibilizando para atender o agente de viagem. Então, no momento que o cara reservou a casa, ele vai receber um voucher com todas as instruções e um convite para entrar dentro de um app que nós temos. Ele não precisa baixar, ele não precisa nada. Basta ele ter o link, apertar, já vai ficar na tela principal e a partir dali ele passa a ter, se ele quiser, um canal de relacionamento. Ali ele já vai ter manual da casa, ali ele já vai receber os dados do código da casa. Então, te respondendo a respeito já boa. sobre a entrada, todas as casas vão ser com código digital. Então, ninguém vai estar esperando ele. Ele vai chegar na casa, tudo já vai estar preparado para ele. Os pedidos que ele fez, berço, berço, churrasqueira, aquecimento de piscina, qualquer serviço adicional, tudo já vai estar preparado de acordo com ele. Então, no momento em que ele faz a reserva, ele vai ter já essa possibilidade de se manter em contato com a equipe da DVG e da própria agência de viagem, que tem informação com a gente, e ele já vai começando a aprender sobre a casa. Ele já vai saber como chegar, quais são os códigos, porque existem condomínios que o cara precisa ter o código na entrada, outros não, mas vai tudo bem escrito para que ele possa chegar como se ele estivesse chegando na casa dele. Essa é a nossa ideia. Legal, Dani, porque às vezes o cara não quer chegar na casa e falar com ninguém. O cara tá só querendo descansar, ou ele fez geralmente uma viagem longa, um voo de 8, 9 horas, ainda o cara pegou o carro, tá com família, tá com mulher na orelha. Você sabe o que eu tô falando, né? A patroa na tua orelha, ah, bibibi, vai querer ir pra Disney, quero fazer compra. Não adianta, né, cara? Então é muito importante o cara já ter essa autonomia para chegar e não ter que falar com ninguém. O grande negócio é a gente, antes dele chegar, quando ele começa a reserva, ele já começa a entender a casa, a dinâmica da casa, a planta da casa, aonde tem código, aonde não tem, justamente para isso. O cara, quando ele chegar, ele já vai certeiro. Ele só quer chegar e descansar, ele quer chegar e ver a casa incrível como ele contratou. E é isso que a gente vai trabalhar para que quando ele chegue, para que essa experiência de chegada dele seja perfeita. Que ele se sinta em casa, cara, como se ele estivesse abrindo a casa de férias dele. Essa é a ideia. O cara tá aqui comprando noites na casa de férias dele. Então é isso que a gente vai trabalhar para proporcionar para o cara quando ele chegar aqui, chegar muito tranquilamente. Legal. E começa meio que uma experiência lúdica, né? Porque o cara já tem as informações da casa, já vê a foto, já pode, ele já enxerga a churrasqueira, ele enxerga a Cara, é piscina. incrível É muito porque legal. a ideia de fazer justamente, quando a gente vai pensar em fazer a descrição das casas, a gente sempre chama o seguinte, a gente tem dentro aqui da equipe da DVG, a gente fala que o cara que fecha a casa tem que ser o herói da família. Então, assim, porque senão ele vai ser o vilão. Porque se der errado, ele vai ser vilão. Então, a gente quer dar essa oportunidade do cara ser o herói. Então, o cara, por exemplo, primeiro ele precisa ter, normalmente nas viagens para casa, você tem grupos maiores. Então, o cara já tem que saber dividir. O cara chega sabendo quem vai dormir em cada cama. Então, ele sabe que no quarto 1 vai ter a cama de casal, que está do lado do quarto 2, onde vai ficar os filhos. No quarto 3 é outro casal, que está com os filhos. Enfim, não importa, né? A gente tem casas, né? Que vai de 3
a 14 quartos. Então, assim, Caramba, então tem para todos os bolsos e todos os grupos, né? Qualquer tipo que for o tamanho da viagem. caramba. Então, assim, o cara já chega aqui sabendo exatamente onde vai estar tudo. Inclusive pedindo determinadas coisas, como por exemplo, eu quero berço no quarto X, o bercinho lá da criança fica do Boa. lado. Nós vamos Tal. falar É isso desses, aí. nós vamos falar Mas a ideia é essa, é esses criar, extras. na hora que o cara olhar, a família olhar e falar, dar um abraço no pai e falar, caramba, pai, como foi bom que você alugou isso, ou a mãe, ou enfim, quem for, mas ser o herói das férias, né? Essa que é Que a ideia, bom, que é o que bom, projeto. que bom. Dani, seguinte, hotel, geralmente check-in 14 horas, check-out meio-dia. Como que funciona nas casas? É diária de 24 horas, de 22, o cara pode chegar a hora que ele quiser. Como que funciona o check-in e check-out nas casas? Então vamos lá, check-in segue como padrão às 4 horas da tarde, horário aqui de Orlando, e a saída às 10 horas da manhã. Tá, O que a gente tem de diferente, talvez, do que hotéis, é uma flexibilidade muito grande para o cara, se às vezes ele precisa sair um pouco mais tarde, se ele precisa entrar um pouco mais cedo. Aí você acaba tendo o seguinte, a gente tem uma relação muito boa com o cliente, que ele entende o seguinte, cara, a gente não quer cobrar um adicional por isso pro cara. Eu só, para que eu possa fazer dar essa liberação, muitas vezes a gente vai conversando um pouco na paciência com ele, para saber, chegando um pouquinho mais perto, a gente vai fazendo tá, esses ajustes, para que ele não tenha que bloquear uma noite antes ou depois. tá. É importante, em todas as casas, se o cara precisa sair porque vai ter que ir para o aeroporto mais cedo, e a casa, aliás, o voo é muito tarde e ele tem que sair mais cedo na casa, os condomínios têm espaços para que eles deixem malas ou coisa do Oh, que tipo. legal, que Ou a legal. própria DVG, o escritório da DVG também serve como um ponto de apoio para o cara deixar as malas enquanto ele vai fazendo as coisas, para que chega no fim da noite ele possa pegar o voo dele e ir tranquilamente. Legal, isso que eu ia te perguntar. O cara fez o check-out, mas o voo dele é um pouquinho mais tarde, ele deixa a mala lá no concierge do condomínio, ou deixa em algum lugar. Ele ainda pode usar a estrutura do condomínio? Pode, isso sem dúvida. Ah, Ele beleza. pode usar a estrutura do condomínio durante todo Pra o tomar dia um que ele banho, estiver alguma lá. coisa? Sim, sim. Os condomínios hoje aqui, você conhece aqui, você sabe, viraram resorts, né? É, Então, assim, são clubes, efetivamente, que, aliás, é uma das vantagens aí em relação a isso. Você tem, então, toda essa estrutura que vai estar à disposição do cara para que ele possa usufruir da melhor forma e fazer com que esse distanciamento entre o horário do check-out e o horário do voo dele seja para que ele possa aproveitar, afinal é em dólar, né? é. O cara tem que aproveitar isso aqui da melhor forma. E galera, não tem jeito, né? Comprou muito com a DVG. Você é uma super agência que tá mandando 200 clientes por mês lá na DVG, tá bombando as casas da DVG. É claro que você vai ter, claro que o Daniel vai falar que atende todo mundo igual, que dá o mesmo serviço para todo mundo, mas claro, se você prestigiar, muito provavelmente você vai ter uma horinha a mais, uma horinha a menos, teu cliente não vai ficar na mão não, viu? Pelo que eu conheço do Dani. É verdade, assim. E uma das coisas que a gente fez questão de oferecer para parceria aí no Brasil, a gente tem o nosso office do Brasil, Legal. então atendimento em português e tudo mais, aonde você vai poder ligar, você vai poder falar, vai poder conversar e você vai ter um atendimento da sua reserva de uma maneira muito personalizada. Então pode ter certeza que aquilo que você passa para o teu cliente, nós vamos executar. Show Para de que o seu bola. cliente possa ter aí a melhor experiência aqui nas casas. Show de bola. Vamos lá, seguindo aqui, ó, tem muita pergunta. A gente abriu uma caixinha e a gente teve mais de 50 perguntas aqui. Eu selecionei algumas porque é o seguinte, Dani, esse papo aqui a gente precisa fazer pelo menos uma vez por mês aqui. Ou quando o projeto você. é esse, né? Uma vez por mês? O projeto Aí, é ó, esse. fechou. Então a gente vai tentar fazer, vai tentar. E aí vai mandando perguntas para que a gente possa Fechou. melhorar essa operação, trazer novidades e tudo mais. A gente vai estar sempre trazendo aqui algumas alternativas. Mas é super importante a participação de todo mundo aí para que a gente possa ter a melhor biblioteca de soluções aí de problemas para todo mundo. Acho que falta isso, né? A gente tem que ter um Google humanizado, né? A gente tem que ter todas as respostas, mas de quem realmente controla a operação. Não adianta nada eu colocar lá no Google o que eu faço nessa casa. Aí vai vir 222 respostas e você não sabe quem que respondeu, se foi um fantasma. Então é bom a gente estar aqui falando disso. Sem dúvida. E o André, agora me bateu uma curiosidade aqui. Fala uma coisa para mim só. Você disse que depois que você ficou hospedado numa casa, você mudou a tua concepção em relação ao hotel.
Fala aí você um pouco dessa sua experiência, só porque tem uma coisa que a gente tem que trazer para essas nossas conversas aqui, e eu tenho falado com algumas pessoas, que é trazer essa galera que tem se hospedado nas casas, Tá. né? Então, por exemplo, tem um mega empresário aí que sempre vem aqui para Orlando e ele vinha para Orlando para cumprir o papel de pai, porque a família gostava de vir para Orlando, mas ele odiava vir para Orlando, porque era um cara que ficava ligado no trabalho, um cara que ficava e sofria essas coisas que nós sofríamos de Tá. chegar a ser o último do banheiro e tudo mais. Só que para ele o grande ponto era o trabalho, administrar, porque as viagens para Orlando são normalmente um pouco mais longas e tudo É. mais e tal. E aí o cara quer muitas vezes se manter online nas atividades de trabalho e no hotel fica pior. Porque aí, pô, ou você tem que sair, você tem que descer lá pro lobby, você não tem aquele momento de concentração e tudo mais. Cara, ele ficou encantado. Ele teve uma mudança quando ele conseguiu vir para cá. E ele percebeu uma coisa simples. Cara, de manhã tá todo mundo dormindo. Ele desce, nossas casas, a grande maioria, mais de 90%, tem espaço para trabalho. Então o cara chega, senta lá na mesa dele, trabalha até um determinado horário e depois ele curte a família de fato, consegue se desconectar e realmente porque ele já cumpriu ali as atividades do dia a dia. Isso mudou, o cara comprou casa. O cara compra O a cara casa. comprou a casa para colocar para alugar porque ele falou, porra, aí sim é legal. Amou Orlando, ele odiava Orlando. Muito, ele sabe. Quando ele vê, ele vai saber de quem é que eu tô falando. Mas ele mudou essa Um concepção. beijo, Roberto Justus. É. Tamo junto. Qual foi o que você sentiu nessa mudança, cara? O que te encantou nesse mercado? Cara, foi um pouquinho de tudo, né? Na verdade, assim, eu sou um apaixonado por Orlando num sentido contrário, né? No sentido de o lugar, eu sou turismólogo. Eu vivo para falar com agente de viagem. Então, assim, onde que eu posso fazer um MBA de vida real, de pós-graduação? No lugar que mais recebe turista no mundo. No parque temático que mais recebe gente no mundo. Então, eu tô ali na Disney, eu tô vendo onde eu vou transformar aquele insight, aquilo que o colaborador Disney estava fazendo, eu fui treinado para isso, onde eu vou trazer para a realidade do agente de viagem. Né? Então, eu tava lá no Epcot, o cara batendo numa lata, fazendo puta de um som legal, falei, cara, é isso. Fui lá pro Stories e falei, gente, ó, a gente tem que fazer com o que a gente tem. Não adianta a gente ter o melhor instrumento se a gente não tiver o coração. Então eu vou trazendo para a vida real isso aí. Da casa, o que eu posso te dizer? Cara, é um pouquinho de tudo isso. Eu acho que a gente come muito mal em Orlando. Você acha? Eu acho que a gente come muito mal em Orlando. Então, por exemplo, e outra coisa que eu também não gosto, essa obrigatoriedade da tip, da gorjeta. Mesmo que você é maltratado, culturalmente você tem que dar. Então, às vezes, eu não tô bem servido ali. Eu não gosto de restaurante Orlando. Claro, tem um nível maior, mas eu também sou baixa renda, né, galera? Eu vou ali contando as moedinhas, né? Então, o que eu gosto da casa? Cara, eu vou no supermercado, compro a carninha que eu gosto. Eu geralmente passo no Seabra, que é um supermercado meio português, meio brasileiro. Pego uma picanha. Cara, com 40, 50 dólares, eu sirvo a família inteira. A gente come bem. Então, assim. Você gera uma experiência, né? Exatamente, cara. A gente tá no dia de parque, aí eu falo assim, cara, agora chegamos do parque, vamos pra piscina. Tô falando como turista, não tô falando como morador. Vamos pra piscina, as crianças na piscina brincando, ali no meu olhar, eu fazendo uma carninha para eles, tanto na churrasqueira quanto lá dentro também. Enfim, pode ser de qualquer coisa. Então, assim, eu particularmente, eu gosto desse tipo de coisa. De comer bem, de fazer churrasco, de estar. Cara, o hotel é muito frio. O hotel é aquele quarto que você fica enfurnado. É até uma sensação. É isso. Sim, né? É Você isso. fica travado lá, né, cara? Você fica Então, preso, assim, né? eu acho legal isso que você falou, descer, trabalhar um pouquinho, ou subir, as crianças estão lá embaixo, eu subo, trabalho um pouquinho, e aí eu tenho essa liberdade de dar uma volta, de dar uma caminhada no condomínio, de voltar, tem a piscina em casa. Então, assim, cara, eu gosto muito mais de casa, e te confesso que para isso eu precisei me hospedar. Porque eu tinha um preconceito antes disso e falava assim, cara, vamos no hotelzinho é mais tranquilo, não tem que fazer nada. Pelo contrário, cara, pelo contrário, você modifica a tua experiência.